O domingo foi marcado pelo segundo ato da direita na Avenida Paulista. Políticos e apoiadores se reuniram para discutir articulações para as próximas eleições. Sobre este assunto, recebemos o senador Flávio Bolsonaro, a quem eu já agradeço a gentileza da entrevista. Senador, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que nos assistem. Uma grande honra estar aqui mais uma vez. Bom, senador, o senhor esteve ontem aqui na Avenida Paulista, participando dessa manifestação, ao lado também de outros parlamentares. Qual foi o principal recado que esse ato quis passar para o país? A gente presenciou algumas críticas, né, de que a manifestação desse domingo teve baixa adesão. Qual a sua avaliação sobre o público presente e o impacto político, então, desse ato? Não, primeiro, o mais importante, eu acho que foi uma manifestação muito positiva. Mais uma vez, conseguimos aprofundar e mostrar não só o Brasil, mas o mundo, Soraya, a grande perseguição que o Bolsonaro e todos aqueles que estão sendo acusados aí de ter tentado dar um golpe nesse país estão sofrendo. Cada vez mais, essa foi a primeira manifestação após o depoimento do presidente Bolsonaro, então está muito claro para todo mundo, e ele pôde externar isso ali na Avenida Paulista, não apenas para as pessoas que estavam presentes, mas para as milhões de pessoas que também nos acompanhavam pelas redes sociais, um discurso que chegou também lá fora, em outros países, que ele não está passando por um processo judicial, ele está passando por uma grande inquisição. É muito constrangedor você assistir o Alexandre de Moraes, o juiz que vai julgar a causa, perguntando para as pessoas que estão sendo interrogadas qual era a intenção, era matá-lo, era prendê-lo, quer dizer, uma pessoa que obviamente tem todo o interesse no resultado final de uma ação como essa, e por isso ele está julgando com o fígado. O Alexandre de Moraes está julgando com a raiva, com o ódio, tudo que um juiz não pode ter ao apreciar determinado assunto. Deveria ter imparcialidade, deveria ter serenidade, deveria ter equilíbrio. Então, cada vez mais as pessoas veem isso. Não à toa, o presidente Bolsonaro aparece em pesquisas no seu melhor momento eleitoral. Pelo menos, se oficialmente ele está 7 pontos na frente do Lula, você imagina na realidade como é que a diferença não é muito maior. Por quê? Porque as pessoas se sensibilizam com quem é perseguido injustamente e porque o governo Lula é uma grande tragédia. E sobre o público, a gente não pode esperar, Soraya, que a cada vez que nós façamos uma manifestação, batamos recorde em cima de recorde. O fato é que só quem bota mais pessoas nas ruas do que o Jair Bolsonaro hoje é o Papa. Mais ninguém. E sem pagar. Um movimento completamente espontâneo de pessoas que estão ali porque gostam do presidente Bolsonaro ou porque gostam de si próprias, né? É porque você não precisa gostar do Bolsonaro para uma manifestação como essa. Se você gosta de você mesmo, você tem que fazer o que está ao seu alcance para manifestar sua insatisfação com o atual momento que o Brasil está passando de perseguição à liberdade de expressão, perseguição, inclusive, à própria imprensa. Senador, a gente está aí às portas do segundo semestre, né? Hoje, dia 30 de junho. Qual é que é a prioridade do Congresso a partir do segundo semestre? E vai ser possível a gente ter um andamento de trabalhos à medida em que estamos às vésperas também de um ano eleitoral e isso sempre é um dificultador? A gente tem ouvido falar muito de reforma política, com a discussão em torno do fim da reeleição para alguns cargos, reforma administrativa, taxação de super ricos. Como é que isso tem chegado aos senhores senadores e o que pode ser prioridade na sua avaliação para o segundo semestre? Donato, em primeiro lugar, a prioridade é evitar o aumento ou criação de novos impostos. A prioridade é votar projetos ou propostas de emenda à Constituição para que esse governo, já que não faz por conta própria, faça por obrigação reduzir as suas despesas, os seus gastos. O Lula não dá o exemplo nos menores detalhes. Ele faz questão de esbanjar para todo mundo que viaja, fica em restaurante, em hotéis muito caros, come em lugares caros. E a gente não vê essa rodada internacional, esse grande tour, né, que ele faz junto com a Janja para fora, se isso refletir em investimentos aqui no Brasil. Por que não se reflete em investimentos aqui? Porque é uma grande insegurança jurídica. Restou ao governo Lula aqui no Brasil, Nonato, a pauta de defesa da democracia. E cada dia que passa, a gente percebe que, na verdade, nós é que somos os verdadeiros defensores da democracia. Mas fica ele com essa pauta, usando o Supremo Tribunal Federal para conseguir avançar com as coisas que interessam ao governo, já que ele não tem maioria no Congresso Nacional. Essa última aí de ele usar um partido satélite, que é o PSOL, para buscar o Supremo, para garantir que o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, ele possa aumentar, sendo que o Congresso acabou de derrubar, acabou de evitar mais esse aumento de impostos
por parte do governo Lula, isso gera uma instabilidade muito ruim, uma insegurança jurídica muito grande, afasta investimentos. Então, esse governo é uma tragédia e nós temos que ter aqui a responsabilidade, nós temos que ter o equilíbrio. Eu, pelo menos, não vou fazer oposição só para desgastar o governo Lula, eu faço oposição de uma forma responsável, sim. Eu quero o melhor para o nosso país. Eu fico fazendo exercício, Nonato, como é que o próximo presidente da República vai sentar naquela cadeira em 2027 e o que ele vai enfrentar ele vai enfrentar. O país está completamente descontrolado, as finanças completamente estouradas, o nosso déficit público aí, a expectativa é de que passe 100% do PIB ao fim do governo Lula, quer dizer, vai se tornar algo impagável, a gente está beirando de verdade a insolvência, e isso vai atingir todo mundo, independente de classe social. Conversamos com o senador Flávio Bolsonaro, a quem eu agradeço mais uma vez a participação e a gentileza da entrevista. Senador, um bom dia para o senhor, boa semana. Muito obrigado, um bom dia a todos e até o dia 7 de setembro na Paulista mais uma vez.